Um estudo aponta que 13 crianças são internadas por hora, gente, devido a acidentes domésticos no país. Essa não é uma boa notícia. A sufocação é a maior causa de morte. Isso mesmo. Outros acidentes incluem quedas, cortes, queimaduras, intoxicações, engasgos. Tem criança que tem muita facilidade para engasgar, né? No mês das crianças, a enfermeira Lívia Maria, que já está aqui no estúdio, vai dar dicas para a gente prevenir esses riscos. Bom dia, Ana Maria. É um prazer tê-la aqui. Bom, Ana Lívia, desculpe. É um prazer tê-la aqui. Bom, eu gostaria já de começar falando desses engasgos. Até hoje eu sou fácil de me engasgar. Tem criança que engasga até com gelo, gente. Não é só com bombom, com uma balinha, não. Até com gelo, né? Engasga. Me diga esses números na prática. A gente confere mesmo no atendimento? Fique à vontade. Realmente acontece bastante com criança. Primeiro porque a criança às vezes não sabe engolir direito, ou é ofertado para a criança uma comida de um pedaço muito grande, que ela não vai conseguir mastigar direito e engolir. Criança pode engasgar com moeda, com naftalina. Qualquer objeto pequeno que é colocado perto de uma criança, ela pode engasgar e asfixiar também. Acidente, né? Exatamente. O que você recomenda, então, para as mamães que estão em casa ou para quem cuida dessas crianças, porque às vezes, como hoje a gente tem um dia a dia muito corrido, às vezes acaba deixando a criança com uma babá, ou com um parente, ou com uma pessoa responsável para cuidar. Quais são as principais atenções? Você citou aí alguns objetos que a criança pode colocar na boca. Na verdade, quase tudo, né, Ana? Exatamente. O principal é a atenção com a criança. Então, por mais que a criança pareça ser independente, mas sempre ficar de olho, né? A gente tem casos de criança que já foi eletrocutada porque a mãe tirou o olhar 2 segundos da criança para pegar uma toalha e a menina que pegou no fio do ventilador foi eletrocutada. Então, criança, você não pode tirar o olhar 1 segundo. Estou na piscina com minha criança, mas meu filho sabe nadar. Mas ele pode ter uma cãibra, ele pode se cansar. Sim. Então, mesmo ele sabendo nadar, ele pode afogar. Em casa, que é o maior local de acidentes, né? Principalmente com crianças pequenas, você tem cabo de panela que no fogão, o ideal é que coloque para dentro do fogão e não para fora. Olha porque aí, a criança vai ver, vai pegar e vai derramar aquilo quente sobre ela. Né? A maioria das queimaduras de criança por líquidos quentes é em questão de panela em fogão nas casas. Também, né? E a questão do acompanhamento direto dessas crianças. Evitar deixar uma criança maior cuidando de crianças menores. Infelizmente, a gente às vezes tem famílias muito numerosas que a mãe tem que sair para trabalhar e deixa o filho de 12 cuidando de 10, do de 5 e do de 3. Na maioria, infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos, porque a maioria da população não tem condições de pagar uma babá, ou às vezes não acha vaga na creche, não tem outro jeito. Não tendo outro jeito, tem que seguir essas orientações que a Lívia está nos dando. E ficar atento, né? Não deixar a criança sozinha nem 1 minuto, porque a criança ela pode sofrer queda, ela pode encostar na tomada e ser eletrocutada, ela pode se engasgar, ela pode cair de alturas maiores. Então, a maioria... Causar um incêndio, né? Sim. Infelizmente, que já teve casos aqui em Teresina, a gente inclusive. registrou no Piauí há bem pouco tempo uma criança, depois 2 no interior, que morreram queimadas, né? Por conta de acidentes. A gente ainda não vou precisar aqui, né, mas em alguns casos foi negligência, em outros ainda está sendo investigado, mas as crianças às vezes ficam sozinhas, trancadas, infelizmente. Né? É claro que acidente é acidente, né? Ninguém quer que dizendo, ocorra, mas grande parte deles poderiam ter sido evitados, com um cuidado maior, com um olhar mais atencioso e com a supervisão de perto dessas crianças. A gente está chegando agora no Dia das Crianças, então orientar os pais a observarem os presentes que vão comprar, adequar o presente para a idade da criança, tentar comprar o presente de uma qualidade, de uma procedência confiável, porque às vezes a gente tenta comprar o mais barato e vem um brinquedo mais frágil que pode se quebrar com mais facilidade, aquela criança vai poder se machucar. Realmente, a gente sabe que tudo pesa no bolso, né, gente? Mas nem sempre o mais em conta é o ideal. E ele pode ser mais em conta, contanto que seja seguro. A gente está vendo aqui no telão, né? Acho que dá para a gente mostrar algumas formas, né? Algumas formas de que a criança acaba acontecendo um acidente com a criança. Vamos enumerar ali, a gente já falou, né? Mas vamos reiterar a primeira foto com o cabo da panela. Você pode falar um pouquinho de cada um? E é interessante porque crianças pequenas, elas têm uma reação mais lenta que o adulto.
Então, o adulto, quando ele toca em algo quente, ligeiro, ele tira a mão. Isso, a gente já... A criança não, ela demora para ter essa resposta. Então, a queimadura, ela sempre vai ser maior na criança. Pronto. Então, tá, se tem panela... Se queimou, o que fazer? Lavar com água corrente, não colocar nada em cima da queimadura. A gente tem o costume pasta de dente, a gente já viu colocando. Isso. Às vezes fezes de animal interior. Então, não colocar nada em cima daquela lesão, porque você vai contaminar a queimadura da criança. E se criar bolha, não espocar aquela bolha. Porque a bolha é uma proteção para a pele da criança. A gente fica com agonia daquilo ali, mas ali é uma proteção do corpo da criança. É melhor deixar, né? Exatamente. Então, reiterando aí, o ideal é ali, ó, você está vendo a foto, é aquele cabo ali não tá daquela forma. Está para dentro, exatamente, né? E se queimar, se acontecer, a criança às vezes demora, então faz a bolinha, nada de estourar. O do lado está engasgado, né? Pelo que eu estou vendo. Isso. É uma foto de engasgo. O que fazer se a criança engasgar, que às vezes engasga com o próprio leite materno? Sim, aí primeira coisa é tentar manter a calma. Eu sei que pedir isso para um pai, para uma mãe que está vendo um filho engasgado, exatamente. Mas quanto mais calmo você tiver, você vai conseguir ajudar essa criança. A gente tem uma cultura de levantar os braços, isso não ajuda. De levantar a criança para cima, sacudir a criança também não ajuda. Porque se ela tiver com alguma coisa presa aqui na garganta, às vezes ela não está nem tão engasgada. Mas quando você sacode e levanta a criança, aquilo ali continua obstruindo. Então é inclinar a criança no seu braço, dependendo da idade da criança, se for maior ou se for menor. Menor de 2 anos, você inclina no braço, com a cabeça mais baixa do que as pernas e dá tapas entre as costas da criança. Isso, né? Botou assim. Isso, e bem no meio, entre os 2 ombros, pronto, dá 5 palmadinhas. Imagina que aqui é a cabecinha, né? A gente virou a criança, deu... A criança de bruço, isso. Tenta segurar de forma que você consiga abrir a boca da criança, com a boca para baixo, para aquilo ali poder sair. Assim, né? Isso, exatamente. Você segura a criança por aqui, para que a boca dela consiga ficar aberta, ela de cabeça, com o rosto para o chão. Desse jeito. Isso. Né? E aí... Dá 5 palmadinhas. Na maioria das vezes, nesse movimento, você já consegue desengasgar a criança. Ótimo. Vira ela de frente. Não conseguiu, apoia aqui no meio do peito da criança, mais 5 apertadinhas. Isso, criança menor de 2 anos. Sei. Na criança maior de 2 anos, no adulto, é diferente a manobra. Como é? Você vai por trás da pessoa, né? Você identifica aqui o final do externo, que é esse osso aqui do meio do peito da gente. É o que o pessoal chama na boca do estômago. Isso. Você vai por trás da pessoa, uma mão em punho fechado e a outra vem aberta. Você vai apertar para dentro e para cima. Porque o nosso estômago ele é fechado. Quando eu aperto aqui, eu crio uma força dentro da pessoa para expulsar o que está obstruindo a garganta dela. Não pode fazer, por favor, o movimento de novo, amiga? Encontra aqui o final do externo, a boca do estômago, né, como o pessoal fala. Coloca uma mão aqui, a outra mão apoiada aqui, para dentro e para cima. E é com força. Né? Mas aí não é a própria pessoa, é a pessoa por trás daquela pessoa. Sim. Porque a pessoa ela vai estar agitada, ela pode já até tendendo a estar inconsciente, porque ela está com falta de ar. Então, você tem que apoiar para aquela pessoa não cair. Nada de dar um tapão nas costas. Não, nem levantar os braços, nem assoprar no rosto da pessoa, isso não ajuda. Pronto, nós temos outra foto ali que muito me assusta, uma tesoura. Às vezes tem uma faca também, né? Você dá bobeira, o neném tá lá. E criança é menino ligeiro. E nesse caso aí não tem jeito, né? É não colocar, né? Exatamente. É não colocar ali, porque ali ele pegou, ele pode não se machucar, mas pode se machucar também. Na outra foto do cantinho, já tá ali a mãe ou a pessoa cuidando, né? Deve ter caído, enfim, algum outro acidente. Aqui, essa bonitinha tá só pegando onde não deve. Ali tem desinfetante, tem material de limpeza, né? Como guardar, então? Porque às vezes eles vão lá e puxam mesmo. E além de guardar, é importante lembrar que hoje em dia as pessoas misturam muito produtos de limpeza para fazer um outro mais forte ou melhor. Só que essa mistura química, às vezes, gera um gás que pode a criança pode inalar e pode se intoxicar também. Certo. Então, ela tanto pode ter acesso a esses materiais e ingerir, quanto a essa mistura que as mães fazem e inalar também e se intoxicar. Lívia, e aí, no caso de ingerir a gente não sabe nem a quantidade, mas viu que está derramado, pode ter ingerido um pouquinho de desinfetante, de álcool, seja do que for, ali do material de limpeza que você guarda e a criança abriu. Qual é a primeira medida que a gente toma? Tentar identificar... A gente tem mania de botar logo água. Provocar vômito. Não, evitar tanto beber água quanto provocar vômito, porque você pode engasgar a criança com o vômito.
Você pode aumentar a concentração daquele produto no organismo da criança. Então, não dar nada para a criança, tentar identificar o que foi que ela ingeriu, porque no serviço de saúde vai ser mais fácil tratar aquilo ali. Certo, então não dá nada não. Nada. Né? Percebeu, desconfiou que ela bebeu alguma coisa. Se a criança, o vômito vier naturalmente, pode deixar ela vomitar e não cuidar para que ela não engasgue, mas não forçar o vômito na criança. Botar o dedo na garganta, essas coisas que a gente tem mania de fazer quando está desesperado. E também porque, às vezes, se a substância que ela ingeriu for corrosiva, ela entrou queimando e vai sair queimando também. Então, vai aumentar o dano para aquela criança. Pronto. E esses últimos aí é o maior perigo. Hoje em dia, todo mundo com celular, com Alexa, com tudo, é colocando para carregar e a criança muitas vezes vai lá onde você colocou qualquer um aparelho para carregar e mexe. A gente sabe que tem hoje os protetores de tomadas, mas nem toda casa tem ou pode comprar, enfim. O que você recomenda nesses casos aí? É o protetor mesmo? O ideal seria o protetor. Ou então manter a criança afastada desses locais, né? Colocar aquelas cerquinhas. Ou então, se a criança tiver que conviver nesse ambiente, estar atento àquela criança para que ela não se aproxime. Né? O problema é que às vezes a gente deixa a criança muito solta. E aí, num segundo de distração que você tem, ela vai lá e coloca o dedo na tomada. E pelo organismo da criança ser menor do que o adulto, ela tem uma tendência maior a ser eletrocutada. Isso, você falou várias vezes aí nessa questão de criança eletrocutada, né? E a gente também, infelizmente, tem muito registro. Eu vou repetir aqui para vocês terem uma ideia. 13 crianças são internadas por hora por conta desses acidentes que a gente está falando no país. 13 crianças por hora, gente. É muito, então nós temos que ter muito cuidado mesmo com as nossas crianças. Os bebês, as crianças que começam já a levantar do bercinho. Hoje em dia no berço tem, né, altura e tal, mas aproveitando aqui, também pode acontecer algum incidente ali dentro do berço. E a gente que, quando tem, ainda mais quando é mãe de primeira viagem, tem medo do neném se sufocar com um lençolzinho, também acontece esses incidentes. Sim. Tanto queda de berço, às vezes tem aqueles berços que são acoplados à cama, a criança pode rolar e pode cair. Lembrar que criança menor de ano, a cabeça ela é mais pesada que o corpo. Então, toda queda em criança, ela sempre tende a bater a cabeça no chão. Né? Então, tem que ser avaliado, ficar observando as reações da criança, ela não vomita, se ela fica sonolenta e levar de imediato para a urgência. Né? Todo trauma em criança tem que ser avaliado na urgência. Não esperar para o dia seguinte, esperar alguém chegar, de imediato. Certo. Bom, são muitos acidentes, são muitos incidentes, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, fora todas essas indicações e orientações que nós demos, mais alguma coisa que a gente pudesse aproveitar para falar para essa mamãe que está em casa, para esse responsável, principalmente para aqueles que deixam seus filhos com outras pessoas, porque também a gente tem muito caso de violência com criança, de assédio, enfim, você também deve conhecer muitos casos, né, de criança que foi violentada, ou assediada, ou mesmo, infelizmente, estuprada. Primeiramente, é observar o comportamento da criança. A criança ela é muito verdadeira. Então, se uma pessoa que ela tinha confiança, se ela gostava de ficar, do nada ela está com medo daquela pessoa, ela não quer ficar mais perto, alguma coisa aconteceu, né? Eu sempre oriento minhas pacientes, acredite no que a criança fala. A criança, ela não inventa, ela aumenta, mas ela não inventa. Então, se a criança falou que alguém tocou em algum lugar nela, que alguém chamou ela para fazer alguma coisa, acredite e vá atrás. Muitos dos casos que a gente vê de violência, que às vezes termina, infelizmente, com o óbito da criança, a criança mostrou sinais de desenhos, de conversas. Então, sempre tem que ir atrás e observar o comportamento da criança. Principalmente se acontecer alguma coisa que a criança disser que foi naquela hora, ou há minutos, ou há meia hora, ou horas atrás, é olhar mesmo o órgão genital da criança, ou onde ela diz que está doente, está machucada, é olhar e levar para o médico, porque lá no hospital, lá na unidade básica de saúde, vão saber identificar o que foi que aconteceu ou vão colocar para investigação, tá certo? Bom, Lívia Maria Mello, enfermeira, muito obrigada pelas suas informações. Foi muita utilidade, aprendi muito com você também, mais do que eu já sabia. Obrigada. É sempre bom a gente estar com é o que a gente fala sempre aqui sobre prevenir, né? A gente tem que estar sempre de olho. Acho que o mais importante é a atenção, né? Exatamente. É a gente ficar atento, porque a criança tem essa história de criança cega, gente. Mas eu acho que se você colocar cada vez mais olhos nas crianças, nem todo mundo tem condição de ter câmera. Se tem condição de botar uma câmerazinha dentro de casa, bote.
bote uma câmerazinha lá, mesmo que tenha alguém da sua confiança, não importa. Bote a câmera dentro de casa, mas fique você mesmo com seus próprios olhos atentos quando você estiver com a criança. Mais uma vez, muito obrigada. Deixe seus contatos aí para quem quiser esclarecer ou quiser mesmo tomar alguma informação com você, uma orientação como profissional, dos seus serviços. Pronto, nós estamos na Unidade Básica de Saúde da Santa Maria da Cogipe, todo dia, segunda a sexta, de 1 às 5 da tarde. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez.